é o teu nome. Aleluia. Engrandecido é. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigado, muito obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, meu Pai amado, poderoso. Só da igreja do Pai Senhor. Amém. Amém. Oramos. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Sim, Jesus. Senhor, te entregamos, Senhor, agora, Senhor. Aleluia. A Sara, Senhor, que vai vir, Senhor, trazendo a tua palavra. Senhor, toma ela em suas mãos, Senhor. Senhor, fale com ela, Deus, que ela, Senhor, venha trazer a palavra, Senhor Jesus. É o nosso alimento, Deus. Agora chegou a hora do nosso alimento. Então, Pai, que não seja ela, Pai, mas que seja, sim, o Espírito Santo de Deus. Senhor, usa os lábios dela como o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. Aleluia. Senhor, que ela venha falar só aquilo que o Senhor quer. Deus. Em nome de Jesus. Senhor, tome ela em suas mãos. Aleluia. Abençoa a vida da tua filha, Senhor, pela palavra, Senhor, que o Senhor deu a ela, Senhor. Sim, O Senhor vai trazer agora, Senhor, para nós. Senhor, tome ela em suas mãos, Senhor. Mas, Senhor, toque nos lábios delas para que ela venha falar aquilo que o Senhor Oh, Jesus. permitir. O que o Senhor trouxe ela aqui para falar. E para nos alimentar, Senhor. Muito obrigado. Assim, Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Obrigado. Cumprimento o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Para mim é motivo de muita alegria Glória a Deus. estar mais uma vez na casa do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Glória a Deus. Senhor. Quero agradecer ao missionário Sidney pelo convite, ao pastor, à igreja. Obrigado. É sempre um motivo de alegria nós falarmos do amor de Deus, falarmos sobre aquilo que o Espírito Santo do Senhor faz na nossa vida. Eu quero pedir aos irmãos que abram a vossa Bíblia no livro de Mateus 25. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quantos estão alegres com o Senhor Jesus? Glória a Deus, amém. O Senhor Jesus já está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mateus 25. Aleluia. Senhor Jesus, glória a Deus. Todos acharam? Amém. Amém. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando, o esposo tosquenejaram, todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Aleluia, glória a Deus. Levanta a sua Bíblia. Glória a Deus. Espírito Santo do Senhor Glória a Jesus. teu nome, Jesus. Senhor Jesus, venha usar os meus lábios, Pai. Pai, que eu venha falar, Jesus, somente aquilo, Pai, que venha do Senhor, Jesus. Senhor Jesus, usa-me, Pai, como atalaia, Jesus, nas suas mãos, como vaso precioso, Jesus, para ministrar, Pai, de acordo, Deus, com a sua palavra, Pai. Ministra, Deus, no coração do teu povo. Venha falar em
Aleluia. A palavra do Senhor aqui em Mateus, capítulo 20, versículo 20, vai nos referir a parábola das 10 virgens, que o Senhor Jesus nos deixou a respeito das 10 virgens, que 10 delas eram prudentes. Aleluia, glória a Deus. 5 prudentes e 5 loucas. E o Senhor diz na palavra dele, aleluia, glória a Deus, que 5 se prepararam, aleluia, glória a Deus, para a chegada do noivo. Meus amados irmãos, a chegada do noivo se refere à volta do Senhor Jesus. E sabemos que o Senhor Jesus está voltando. Sabemos que o Senhor Jesus está voltando e que a vinda dele está próxima. E a Bíblia vai nos relatar que 10 virgens saíram ao encontro do noivo. Só que no meio dessa caminhada, 5 vieram, aleluia, glória a Deus. 10 vieram dormir, só que 5 estavam ligadas com o Senhor. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. 5 delas carregavam o seu azeite. O azeite se refere à palavra do Senhor. O azeite se refere à renúncia que você tem feito. O azeite se refere à obediência ao Senhor, à busca ao Senhor em jejum, em oração, em consagração. E quantos de nós, muitas das vezes, estamos deixando de conservar o nosso azeite? Quantos por aí afora dizem, mas muito se fala, aleluia, glória a Deus, que o Senhor Jesus vai voltar e nunca ele volta. Mas sabemos que um dia ele irá voltar para buscar o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Está passando desapercebido que o Senhor Jesus irá voltar. As pessoas não querem mais compromisso com o Senhor Jesus. Muitas das vezes, muitos estão dentro da casa do Senhor, muitas das vezes brincando com o Senhor, brincando com a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E o noivo há de vir buscar a sua igreja. A Bíblia vai nos relatar que o reino do céu será semelhante a essas 10 virgens. Glória a Jesus. Não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor Jesus há de vir. Porque a Bíblia nos relata que aquelas virgens, elas adormeceram. Só que 5 delas carregavam a sua lamparina e junto da sua lamparina ela tinha azeite sobrando. Olha aí, Glória. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo do Senhor. Meu Deus. A Bíblia vai nos relatar que 5 daquelas virgens eram prudentes, vigiantes, andava vigilante à presença do Senhor. Aleluia. Sabemos que os dias são maus. Sim, E Satanás Glória. se levanta, aleluia, glória a Deus, para derrubar o seu povo. Ele tenta nos distrair, aleluia, glória a Deus, muitas das vezes com coisas do mundo. Envia pessoas para nos afligir, envia pessoas, aleluia, glória a Deus, para nos atacar, para que viemos desistir, para que viemos deixar de buscar o nosso azeite. Aleluia. Temos que estar dia após dia buscando o nosso azeite no Senhor Jesus. É verdade. Buscando a renúncia, buscando ler a Bíblia, buscando o entendimento. Fala conosco, Fazendo o Senhor. ide do Senhor, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Fazendo o ide do Senhor, pregando o evangelho a toda criatura. Para que não chegue naquele dia, o Senhor venha falar para nós: afastai-vos de mim, vós maldito, porque eu não vos conheço. Porque o Senhor, Ele irá cobrar de cada um. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, Jesus está nesse lugar. Glória.
que Ele não está brincando. Tem misericórdia. Muitos estão dentro da igreja achando que Satanás está brincando de ser diabo, mas ele não está brincando, porque ele sabe que aquele grande dia está chegando. O dia que o Senhor irá arrebatar a sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha! A Bíblia fala, aleluia, glória a Deus, que aqueles que não tiverem o seu nome no livro da vida será jogado num lago com fogo e enxofre. E Satanás, o mínimo de alma que ele puder tirar da presença de Deus, entristecer, ele vai fazer isso para que naquele grande dia a nossa lamparina se apague e não tenha mais azeite para repor. E o que será de nós quando aquelas portas se fecharem e ouvirmos do Senhor? Aleluia. Aleluia. Afastai-vos de mim, vós malditos, porque eu não vos conheço. Ou será que você é igual aquelas 5 virgens prudentes que está guardando azeite para escutar? Vinde bendito, meu Pai, tua herança, tua herança foi guardada para ti, desde a consumação do mundo. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ser boca de Deus hoje aqui na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. No versículo 5 diz: e tardando o esposo, torquenejaram todas e adormeceram. Quantos estão dormindo, minha amada igreja? Quantos estão dormindo na presença do Senhor? As almas estão lá fora perecendo, precisando de nós. As almas estão lá fora precisando que nós vamos lá resgatar. Porque o Senhor Jesus, Ele nos deixou uma ordem. Quando o Senhor diz: ide pelo mundo e pregai o Evangelho, o Senhor não nos perguntou se nós temos capacidade, se nós não temos, se queremos, se não queremos. O Senhor Jesus mandou ir. E quantas vezes muitos nós se acovardamos e não vamos pregar a palavra do Senhor. E é algo que será cobrado de nós. É algo que será cobrado de nós, porque nas bocas de fumo existe muitos jovens que precisam ouvir a palavra de Deus. Nos prostíbulos, no baile funk, nas ruas, até mesmo dentro do ônibus, às vezes, ou na rua, dentro do mercado. Tem uma pessoa precisando ouvir a palavra do Senhor. É verdade. Às vezes aquela pessoa só quer ouvir que o Senhor Jesus pode mudar a vida dela. Aleluia, glória a Deus. Quantas e quantas vezes, meus amados irmãos, eu na porta de um bar bebendo, aleluia, glória a Deus, e eu esperava que alguém passasse ali, aleluia, só para falar que o Senhor Jesus transforma, aleluia, Jesus, e que Ele poderia mudar a minha história, glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus, porque Ele está nesse lugar. Aleluia. E é algo que o Senhor Jesus irá cobrar de nós como igreja. O Senhor Jesus irá cobrar de nós, igreja. Aquilo que estamos fazendo aqui na terra. Aleluia. Eu sei que existem muitos, glória a Deus, que estão preservando a palavra do Senhor, que estão cumprindo aquilo que o Senhor Jesus nos deixou, a ordem que o Senhor mandou, que estão guardando azeite, porque o noivo há de vir. Aleluia. O Senhor disse aqui na palavra dele que vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. O Senhor Jesus, Ele pode vir agora, ou Ele pode vir quando acabar o culto. Podemos ser arrebatados assim que chegar em casa e iremos ter que prestar conta ao Senhor. E se não tivermos azeite, como iremos subir? Muitas das vezes estamos vindo para a casa do Senhor. Aqui na igreja pregamos, falando da palavra do Senhor, mas não perdoamos o nosso irmão. Meu Deus. Não liberamos o perdão. Não liberamos o perdão, não aceitamos o perdão. E tudo isso
fora está terrível, aleluia, glória a Deus. E tudo é indício da volta do Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele nos falou, aleluia, e nos fala na palavra dEle, que quando estivesse próximo da vinda dEle, iria acontecer guerras, e isso seria só o princípio das dores de parto. Sabemos que coisas piores irão acontecer. E parece que quanto mais se aproxima a vinda do noivo, Aleluia. Glória. existem pessoas se comportando como essas 5 virgens loucas, que não dão mais crédito para palavras de Deus. Oh, Deus. Pessoas que acham que o Senhor Jesus não vai mais voltar. Pessoas que estão dentro da igreja de mal com o seu irmão. Pessoas que não perdoam. Pessoas que não liberam o perdão. Aleluia, glória a Deus. Só que o noivo há de vir. Aleluia. E triste será para aqueles que naquele grande dia aqui ficar. É verdade. Porque eu não posso ocultar e deixar de dizer que a Bíblia diz que há um lago com fogo e enxofre separado para Satanás e seus anjos. E eu quero dizer para vocês, amada igreja, Satanás, ele não vai perder tempo para levar o mínimo de pessoas que ele puder levar com ele. Porque ele sabe o que tem preparado para aqueles que preservar a palavra do Senhor, aquele que obedecer os 10 mandamentos, aquele que respeitar aquilo que o Senhor Jesus nos deixou, e não só respeitar, mas seguir, seguir aquilo que o Senhor Jesus nos deixou aqui na terra. Aleluia, o Senhor nos deixou o seu mandamento, o Senhor Jesus, ele nos ensina na sua palavra como herdar o reino dos céus. Que nós nessa noite não venhamos ser, aleluia, glória a Deus, como essas 5 virgens loucas, aleluia, que adormeceram, e além de adormecer, glória a Deus, aleluia, sem azeite. Aleluia. A Bíblia diz que à meia-noite houve-se um som, era o noivo, aleluia, glória a Deus, aleluia, pode glorificar o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que à meia-noite houve-se um som e era o noivo chegando. Obrigado, Jesus. E aquelas 5 virgens, o azeite acabou e elas pedem azeite para aquelas 5 virgens prudentes. E eu vou dizer nas minhas palavras o que eu posso aqui imaginar, interpretando o que está escrito aqui, que elas viram e dizem, eu passei tanto tempo obedecendo a palavra do Senhor, seguindo a palavra do Senhor, porque naquele grande dia, a Bíblia vai nos dizer que a aflição vai ser tanta, que aquelas pessoas que não aceitaram o Senhor Jesus, que não quiseram um compromisso com a palavra do Senhor Jesus, vão procurar os cristãos, vão procurar aqueles que largaram o mundo, só que nós não vamos estar mais aqui, porque nós guardamos azeite suficiente para subir. Espírito Santo, obrigado, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, que você possa guardar azeite. Meu Deus. Para naquele grande dia o Senhor te chamar pelo nome. Sabemos que não é fácil. Sabemos que o mundo faz de tudo. O Satanás envia pessoas no nosso dia a dia para que venhamos deixar o Senhor, para que venhamos desviar o nosso caminho. Aleluia, glória a Deus. E aquelas 5 virgens pedem para que aquelas 5 virgens loucas fossem comprar azeite. Só que quando elas voltam, a porta já estava fechada. Já era tarde demais. E é isso que vai acontecer com muitos que estão lá fora e que estão dentro da igreja brincando de ser crente, brincando com o Senhor Jesus. Senhor, por que eu fiquei, Senhor? Eu revelava, Deus, eu pregava, Pai. Eu falava em mistério, Deus. Eu era missionária da tua casa, Pai. Por que eu fiquei, Jesus? Por que
azeite. Faltou guardar o azeite para aquele grande dia que o noivo há de vir. Aleluia, glória a Deus. E aquelas 5 virgens loucas começam a gritar: abre-nos, Senhor. Abre-nos, Senhor, a porta. O Senhor vira e diz: eu não as conheço. Meu Deus. Porque é assim que o Senhor vai falar para aqueles que o nome não foi encontrado no livro da vida. Afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Aleluia, glória a Deus. A mensagem que eu quero deixar para os amados irmãos nessa noite, para que os amados irmãos venham meditar nessa palavra. Em Mateus 25, que fala da parábola das 10 virgens. E venha guardar azeite o suficiente. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil seguir ao Senhor Jesus. Mas Deus, Ele não nos prometeu que aqui na terra seria dia de abundância. Deus, Ele não nos prometeu isso, que só viveríamos felizes. Ele falou na sua palavra: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Meu Deus. E se Ele venceu, e se nós estivermos com Ele, aleluia, glória a Deus, nós também iremos vencer. Nós iremos vencer com o poder do sangue de Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele nos dará força para vencer. Mesmo que não seja fácil, sabemos que as lutas do dia a dia, que são enviadas contra nós, ainda mais quando nós aceitamos ao Senhor como o único Salvador da nossa vida. E muitas das vezes não é lá fora, é até mesmo dentro da igreja que isso acontece. Até mesmo pessoas que se dizem também filhos de Deus se levantam contra nós. É verdade, Senhor. Mas se nós permanecemos perseverando, se nós permanecemos fiel ao Senhor, guardando o azeite, vigiando, Glória, glória a Deus. aleluia, glória a Deus, veremos herdar a coroa da vida. Porque o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, Ele nos prometeu. Aleluia, glória a Deus. Se nós permanecer vigiando, aleluia, para a volta do noivo, nós iremos entrar. Glorificado seja o nome do Seremos Senhor. o primeiro a ser chamado pelo nome. O Senhor Jesus irá chamar nós pelo nome. Fácil não é. Fácil não é. Mas o Senhor Jesus irá nos ajudar. Sim, Deus. Aleluia. Que podemos estar fazendo, cumprindo os mandamentos do Senhor, enchendo a nossa botija. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Deus. Guardando azeite para que aquele grande dia não venha faltar. Aleluia. Fazendo o leite do Senhor, perdoando, tirando o palavrão da nossa boca, tirando o ódio, tirando o rancor, que muitas das vezes as pessoas fazem algo contra nós, naquele momento nós ficamos com raiva, né? Ai, eu não gosto dessa pessoa, mas nós que somos cristãos, nós não podemos ter raiva do outro. Nós não podemos ter ódio, nós temos que orar, entregar aquela pessoa na mão de Deus. Sim, Porque a Deus. Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne. Glória, glorificado A o nome do nossa luta Senhor. é contra Satanás. A nossa luta é contra o adversário. A nossa luta é contra ele. Que nessa noite vocês possam ficar com essa palavra. Venha perseverar, aleluia, que o Senhor Jesus possa ajudar na caminhada, aleluia, glória a Deus, para que não venhamos desistir. Que vocês possam a cada dia mais se apegar com o Senhor. Sim, Deus. Porque só Ele que pode nos dar força. Só na palavra dele que encontraremos força. Esse dia uma pessoa me perguntou: Sara, eu não consigo mais buscar o Senhor. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Temos que buscar o Senhor mesmo naquele dia que não tenhamos. Não estou com vontade de ir na igreja hoje. Se arruma e vem mesmo assim. Vence a sua carne. Porque se deixarmos para fazer a vontade do Espírito, a carne ela não vai fazer. Porque a carne, ela quer coisa da carne. Mas o Espírito, ele quer coisa do Espírito. Aleluia. Quer ser alimentado pela palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que é herdar o reino do céu.
mas só nós sabemos onde Deus nos tirou. É verdade. Né? Está aí a nossa irmã, que hoje está aí pregando a palavra de Deus, mas só ela sabe de onde Deus tirou ela. Oh, Jesus, obrigado. Aleluia. Glória a Jesus. E quando Deus quer tirar, Ele tira. Amém, Jesus. Ele Glória a tira. Deus. Né? Está aí nossa irmã, vamos ali pregando a palavra de Deus. Né? Louvado seja o nome de Cristo. Tem um testemunho Aleluia. muito forte. Né? O testemunho dela é muito forte. Eu tenho um testemunho também bem forte, mas o dela também é bem forte também. Glória a Deus. Aleluia. E quando Deus quer, Deus tira mesmo. Aleluia. Né? Quando nós queremos ser libertos, nós temos que querer, né, sabe? É verdade. Temos que querer. Porque se a gente não quiser, a gente nunca vai sair daquela mermice onde nós estamos. Né? E o mundo, ele sabe como é que é. O mundo, ele só oferece coisas boas. Para que a gente continue aí naquela, sendo escravo dele. Né? Mas na hora que a gente tomar uma decisão, eu não te quero mais, aí o Espírito Santo vem, entra e começa a trabalhar. Né? Aí vai te capacitando. Igual tem muita gente que olha e fala assim, eu queria ser igual a você. Quando você pode ser. Né? Pessoas conhecidas, né, que nós chamamos até parceiros antigamente, né? Antigamente era parceiro. Né? Você é meu parceiro, né? Tem muitos aí, né, que frequentou o mundo junto comigo e me olham assim e não acreditam, né? Porque nem eu mesmo acredito que eu estou aqui. Não é? É pelo Espírito Santo de Deus. Ele capacita. Intercede por nós, né? Ele levanta a pessoa, entendeu? Porque a minha família praticamente todos eram evangélicos, o único ovelha negra era eu, né, na família. Né? Eu me converti com 51 anos de idade, já perto de papai chamar. Cara de pau, né? Até Só foi Jesus, meu. deu tempo. Meu Deus. Só Jesus. Quantas vezes eu falo isso, eu falo assim, um pouquinho do meu Mas testemunho. é verdade, né, meu irmão? É Quando eu vou verdade. falar a verdade. Quantas